nesse vídeo eu vou explicar sobre a arquitetura RAG, que é uma técnica que existe para resolver um problema que IAs como o ChatGPT tem. Se você pegar IAs como o ChatGPT, eles são treinados com um dado genérico. E existe uma necessidade de essas IAs terem um conhecimento sobre temas específicos, porque é muito trabalhoso você ter que treinar uma IA só para ter o conhecimento de temas específicos. Esses temas podem ser processos corporativos, FAQs de políticas internas numa empresa, manuais de RH, são coisas que a gente pode apenas jogar para uma LLM no prompt dela, só que existe um outro problema, que elas têm um limite de quantas palavras e documentos ela consegue processar. Quanto mais documentos, em geral, você ingere numa LLM, ela vai perdendo a performance. E aí que entra a solução do RAG, que eu vou explicar um pouquinho sobre essa solução em um fluxo. Primeiro a gente começa aqui com os dados, textos, PDFs, slides, transcrições de vídeos, imagens, são todos dados não estruturados. Depois disso a gente tem a etapa de pré-processamento, que seria onde a gente extrai os textos, extrai conteúdos das imagens, pode também fazer resumos para caso a gente tenha um documento muito grande e queira resumir. E depois existe o chunking, que é basicamente você dividir os documentos que você tem em vários documentos menores. E isso a gente faz porque depois a gente vai recuperar o documento que é mais relevante com a pergunta do usuário. Por isso que existe essa etapa. Depois disso a gente tem a transformação desses textos, desses chunks, em números. Primeiro a gente tem a tokenização, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui. É um algoritmo estatístico que o objetivo deles é otimizar o número de tokens para representar um conjunto de dados e capturar padrões estatísticos da construção da linguagem. E também a gente tem a parte de embedding, que basicamente é um modelo de deep learning que foi treinado ali para transformar os textos em números de uma forma que os documentos semanticamente parecidos fiquem mais próximos. Só para a gente entender um pouco melhor, é como se a gente tivesse para cada palavra, texto ou documento um vetor que tivesse várias dimensões e que cada dimensão fosse a representação de um significado. Na realidade, isso não é muito verdade. Cada elemento daquele vetor não tem um significado, não tem como interpretar o que ele representa. Como que os computadores processam e conseguem entender, entre aspas, né, o que representa cada parte desse texto que a gente fez o embedding. E no final, a gente vai ter para cada documento um embedding que consegue condensar todo o contexto daquele documento só com números. Depois disso a gente tem a parte de armazenamento desses vetores dos documentos, que a gente armazena em um banco de dados vetorial, que é o lugar que a gente vai fazer a busca dos documentos mais similares de acordo com a pergunta do usuário. E a gente vai conectar esse banco de dados vetorial a um modelo de IA pré-treinado, o Gemini, o ChatGPT, e aqui a gente tem uma etapa também de dar um prompt, escrever mesmo um prompt, dando instruções de como a LLM deve se comportar, deve responder, dando instruções também de quem ela é, o que ela deve fazer de fato. E depois a gente tem a tela do usuário ali, que ele vai estar vendo o chatbot, que vai estar esperando uma ação dele, que no caso é uma pergunta. Quando o usuário escreve uma pergunta e envia para esse chatbot, essa pergunta ela vai também passar por esse modelo de embedding, que vai ser transformada em um vetor numérico, e com esse vetor numérico a gente vai fazer uma busca por similaridade, ou seja, a gente vai estar buscando os documentos embedados, que são os documentos que estão ali na forma de vetores numéricos, mais próximos dessa pergunta do usuário. E aqui a gente tem basicamente uma distância entre vetores, que nesse caso está sendo representada por um espaço bidimensional, mas a gente na verdade vai ter um espaço com mais de 1000 dimensões. Fiz esse desenho para ter uma representação e a gente vai ter vários documentos que vão estar próximos dessa pergunta do usuário. E a gente tem o nosso trabalho também de medir, de fazer testes de quantos documentos vão ser necessários recuperar para responder a dúvida do usuário. Após a gente definir esse número de documentos, a gente vai jogar esses documentos no prompt da LLM. Então o prompt vai ter as instruções que a gente deu, os documentos e a pergunta do usuário. Com isso, o nosso chatbot vai conseguir responder a dúvida do usuário de forma mais precisa com base em documentos. Bom, isso daqui foi um pouco sobre a arquitetura RAG. Tem bastante coisa complexa aqui acontecendo por trás. Aqui só foi um pouquinho sobre como ele funciona assim por cima, e só para entender também o que significa cada palavra do Retrieval Augmented Generation, a gente tem que o Retrieval é a etapa ali de recuperação dos documentos que a gente faz, o Augmented seria a parte que a gente enriquece
o prompt da LLM com os documentos, com a pergunta do usuário, e a generation, que seria a parte de gerar realmente ali a resposta para o usuário, seria o output. E para terminar, a gente pode pensar quando a gente deve usar essa técnica, e a gente pode usar essa técnica quando a gente tem dados privados, quando a gente vai precisar fazer buscas nos documentos de forma recorrente, porque não faz sentido a gente fazer um embedding, armazenar no banco vetorial, sendo que a gente não vai usar isso de forma recorrente, a gente vai estar só gerando ali custo de infraestrutura para a nossa aplicação. Pode ser que a gente queira que ela cite fontes de onde ela tirou aquela informação, então o RAG é bem útil para isso. E a gente não deve usar quando a gente tem um baixo volume de dados, que seria só ingerir então ali no prompt da LLM, que ela não iria se perder, já que tem pouco volume de dados. Quando a gente não precisa ficar fazendo buscas nos documentos, então a gente pode só jogar o documento para a LLM e ela responder. Quando a LLM já consegue responder com o conhecimento que ela foi treinada, então no caso de perguntas de conhecimento geral, ela já vai, provavelmente a resposta que ela vai dar já vai ser suficiente, e também ensinar uma linguagem, um vocabulário totalmente novo, que não faz muito sentido a gente usar RAG, e existem outras técnicas mais eficientes para a gente atingir esses dois objetivos. E hoje, as empresas já estão um pouco mais maduras de como usar esses chatbots de perguntas e respostas, e elas não querem mais chatbots que apenas respondem as perguntas dos usuários. Elas querem chatbots mais proativos, integrados aos sistemas dela. Então, um chatbot que vai realizar ações, agendar férias, criar alertas, agendar reuniões. Então é um chatbot ali que vai observar o comportamento do usuário sem com que o usuário tenha que fazer alguma coisa e vai executar alguma ação. Existem vários desafios que a gente tem na RAG, nessa parte de deixar o chatbot mais proativo. E bom, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado.